Para a mensagem dessa noite, a gente tem o texto no livro de Isaías, capítulo 2, dos versos 1 até o 5. Livro de Isaías, no capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Eu vou estar iniciando com a leitura do texto. A glória futura do Israel espiritual. Palavra que veio em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando-nos nessa meditação, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, ó Deus. Pai querido, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo de Judá e de Jerusalém, a terra de Judá, ela era uma área que permaneceu leal à dinastia de Davi após a morte de Salomão. Isso quando as tribos do norte se separaram do sul, naquela divisão de Israel. Isso aconteceu 2 séculos antes do tempo de Isaías. E Isaías ele veio para falar a esse povo, especialmente dessa região ali de Judá, em Jerusalém. Isaías ele viu o papel que Judá e Jerusalém exerciam no plano de salvação de Deus. Nos anos do profeta Isaías, a terra de Judá e Israel estavam em seu auge de poder, prosperidade e expansão territorial. Somente nos reinados de Davi e Salomão foram maiores. E é um cenário bem parecido que a gente tem vivido no nosso mundo hoje. O mundo está crescendo bastante com conhecimentos, com os avanços da tecnologia, a computação está avançando em nível que a gente muitas vezes nem consegue acompanhar. A gente vê isso pelos smartphones. Cada ano tem lançamentos e lançamentos, E a Terra, de uma forma geral, ela está nesse avanço, nessa expansão. E o ser humano, nesse contexto, muitas vezes, ele está tão imerso em tudo isso, As pessoas estão criando coisas novas, novas tecnologias e estão vivendo à mercê, estão à parte das coisas de Deus, do plano de Deus. E no contexto aqui, o povo ele também estava vivendo toda essa prosperidade e tinha se esquecido de viver de acordo com o plano de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Pois Deus escolheu o povo de Israel para ser um povo para abençoar as outras nações da terra. E ali o profeta Isaías ele é levantado para alertar o povo de que ele não estava vivendo esse plano. E profetizar juízo sobre o povo de Deus. No versículo 2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Essa é uma descrição figurada do que Deus fará por meio do Messias. A Jerusalém que Deus promete criar
é a sua igreja com pessoas de todos os povos, cumprindo nisso aquilo que está lá em Gênesis 12, 2 a 3. Né? Assim como Israel uma vez viajou pelo deserto até o santo monte Sinai para receber a lei, agora as nações viajam em peregrinação até o monte Sião. Por que será que vão até o monte Sião, até Jerusalém? Como eu falei, essa descrição figurada é porque Jesus ele veio nesse mundo, e nessa cidade ele completou a obra, o plano de salvação para a humanidade. Nesse lugar, Jesus abriu as portas para as outras nações, os outros povos, os gentios, que somos nós, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, para que pudessem ter acesso à salvação a Deus. E Jesus Cristo, ele completou esse plano de Deus, sendo um sacrifício único, perfeito e suficiente, para que toda a humanidade pudesse se achegar a Deus. Pelo Evangelho, permanecemos seguros contra as coisas deste mundo que se opõem a nós. Por exemplo, hoje, a criação dos filhos. Que desafio que a gente tem na criação dos filhos, deixá-los na escola, por exemplo. Se fala muito na questão do gênero, da liberdade do gênero. Esses movimentos, eles muitas vezes vêm para distorcer ou até tirar a gente do caminho da verdade. Mas se a gente se manter firme e fiel no Evangelho, a gente vai ter estrutura e força para ir contra isso que o mundo está pregando para nós. Então essa que é a importância de estar buscando, de estar indo ao encontro de Jesus, para a gente se encher, se alimentar e conseguir ter todo esse suporte, essa base para a gente não caminhar junto como o mundo está andando, querer tirar interesse do mundo, de entrar nas coisas que de fato desagradam a Deus. E o Evangelho ele nos dá alegria, porque ele nos promete salvação e vida em abundância. A salvação a gente tem através daquilo que Jesus Cristo fez em favor de nós, morrendo na cruz. E é uma salvação não dessa vida, dessa existência, dos problemas que a gente vive aqui na Terra, mas é uma salvação que é eterna, uma promessa de uma vida eterna. A promessa também de uma vida em abundância. Não quer dizer que é uma vida que vai ser regada a riquezas, de tudo aquilo que a gente vê que as pessoas muitas vezes ostentam, nos grandes centros, em países ricos, mas uma vida que vai ter aquilo que é suficiente, ou mais do que o suficiente para viver. E uma vida alegre e feliz. Uma vida em paz com as pessoas e também em paz com Deus. E essa é a promessa do Evangelho para nós. E é dali que vem essa alegria. Essas virtudes, elas devem influenciar as nações para que elas venham também. Há pouco a gente tem o nosso momento Paulo e Silas, e a gente sempre tem tratado e trazido os países que estão sofrendo de perseguição. Esse trabalho que a Portas Abertas tem feito de dar suporte aos missionários, aos cristãos que estão nesses países em que a perseguição é tão grande. Mas será que por que será que eles estão fazendo isso? Porque essas pessoas, mesmo tendo todo esse risco de sofrimento, elas estão indo e optando a entregar suas vidas para Cristo. Estão optando a viver por Cristo. Porque essa promessa de salvação e essa alegria que vem não é das coisas externas, não é desse sofrimento que as pessoas vão estar passando por escolher viver por Cristo, mas é por essa salvação que vem através de Cristo e essa transformação interna, essa transformação de vida que lhes dá essa nova razão de viver e de existir. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos sofrimentos, as mulheres são maltratadas, as pessoas muitas vezes são mortas,
por amor a Cristo, por não negar nessa fé, eles não desistem. Então, essa é a mensagem e esse é o evangelho de que o Isaías está falando aqui para o povo. E essa é a influência que leva com que as nações, né, as pessoas, elas venham querer saber mais de Jesus, querer saber o que é esse Jesus, o que são essas palavras que estão na Bíblia, o que o povo de Israel conta, o que acontece lá em Jerusalém, né, tanto no Muro das Lamentações, né, os lugares lá que são abertos para visitação. O povo tem esse interesse de ir e conhecer. E essa proclamação por meio da palavra, que Cristo é Rei da misericórdia e da paz, elas têm feito as pessoas chegarem a Ele. Assim como fluem as águas, né? A água num rio, num riacho, ela vai de uma maneira natural, ela vai correndo, não é forçado. Não é alguma coisa física, por exemplo, não é uma bomba que pega e transporta e faz com que essa água flua, né? Ela vai automaticamente. E essas virtudes das pessoas cristãs, né, daqueles que têm o Evangelho, dessa conversa e desse testemunho que a gente tem com o nosso próximo, vai ajudar e favorecer com que as pessoas elas venham a ter mais interesse e querer conhecer a Jesus. Por isso ele coloca assim, e para ele afluirão todos os povos. Né? É para Jesus. Isso é uma promessa, é uma palavra lá de Isaías. E de fato, com a vinda de Jesus a esse mundo, todas as nações elas tiveram acesso, né? Tiveram esse conhecimento, mas tiveram acesso à salvação. Jesus Cristo ele veio para o povo dele, para o povo de Israel, mas veio também para os gentios, que somos nós que nós não temos uma herança genética direta, mas nós fomos enxertados, né? Nós fomos colocados junto nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. E isso se cumpriu, né, através de Jesus Cristo e depois do trabalho dos 12 discípulos, dos apóstolos, das pessoas que caminharam com Jesus naquele tempo, naquela época, e depois com a perseguição eles foram se alastrando pelo mundo e levando essa mensagem, proclamando essa palavra da salvação. E essa proclamação, ela aconteceu e vem acontecendo, né? Olha, já há 2000 anos que Jesus Cristo cumpriu, né, o plano de Deus vindo a esse mundo. E há 2000 anos essa palavra ela vem sendo proferida e propagada. E as pessoas até hoje estão tendo a oportunidade de conhecer Jesus, estão ouvindo falar de Jesus. Muitos estão indo em locais, né, indo para Israel para conhecer e ver, né, e às vezes até por curiosidade, mas muitas vezes essa curiosidade, essas palavras, ou ver aquela experiência de chegar, por exemplo, no sepulcro onde Jesus foi depositado, ou ver o monte do Calvário onde ele foi crucificado, mexe com as pessoas, e as pessoas têm essa abertura e elas conseguem compreender aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus passou. E essa é uma oportunidade que elas têm de também entregar suas vidas a Cristo. Então essa proclamação por meio das palavras, ela é fundamental para que a obra de Cristo ela seja revelada através das nações, para todas as pessoas. No verso 3, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A casa do Deus de Jacó, hoje ela é incorporada no Messias. Então hoje a gente não precisa mais ir lá no templo, naquele templo que está lá na cidade de Jerusalém, né? Ele foi destruído. Na verdade, hoje a gente só tem um resquício, né, que é o Muro das Lamentações, que antigamente o povo de Israel ia lá para adorar e servir a Deus e oferecer os sacrifícios.
Hoje a gente tem Jesus Cristo diretamente acessível para as nossas vidas. E Ele habita em nosso meio, no meio da igreja dele. Os caminhos, a lei, a palavra, eles são sinônimos para que vão dar ênfase, para que as pessoas entendam a importância delas se dirigirem a Jesus. É meio que querem dizer o seguinte: vamos ao encontro de Jesus para aprender dele. A palavra ela chamará as nações, saindo de Jerusalém por meio dos apóstolos, sendo anunciado. E a palavra chama as pessoas, tornando-as dispostas e receptivas. E deste modo a igreja ela é exaltada e triunfa contra os tiranos e hereges, mesmo que em meio às tribulações, de modo que eles sejam forçados a confessar que isso é verdade. Então é por meio da palavra que as pessoas vão entender e vão compreender a obra de Cristo. A gente deve dar testemunho, deve falar para as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, deve compartilhar disso mesmo com os nossos irmãos. Isso fortalece a fé e a unidade da igreja, do povo de Deus. Mas essa é a palavra que ela vai ser compartilhada e é o chamamento para que a gente vá ao encontro do Senhor e aprenda dele a sua lei e aprenda dele a forma de viver. Quando a gente visita ou tem experiência em outros países ou com outros grupos que a linguagem, a comunicação ela não é acessível, a gente tem uma série de desafios para se fazer entendido, se fazer compreensível para aquelas pessoas. Eu trabalho com os povos indígenas, então é um grande desafio, às vezes, a gente conseguir entender palavras, ou nomes de ferramentas, ou tentar contextualizar alguma coisa que eu quero abordar no meu trabalho. E se a gente consegue ser claro e objetivo e consegue esclarecer bem aquilo que a gente quer transmitir, a gente consegue atingir o objetivo. E da mesma forma também, a palavra ela vai ser um complemento da nossa vida. A gente é cristão, vai caminhar segundo aquilo que Jesus ensinou, procurando ter uma vida em santidade, uma vida correta, uma vida diferente dos padrões desse mundo, indo na contramão daquilo que eles muitas vezes querem empurrar para a gente. E essa palavra ela vai confirmar muitas vezes aquilo que a gente tem expressado e demonstrado através do nosso comportamento para o próximo. No verso 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Jesus Cristo ele fará o julgamento no grande dia de sua vinda de uma forma imparcial. Ele vai chamar aqueles que escolheram viver fluindo em direção a Ele, aqueles que escolheram viver próximos de Jesus e querendo aprender mais dele. Nós estaremos indo para o reino dos céus. Lá não serão necessários armas. Lá veremos restauradas as bem-aventuranças do Éden. Paz imperturbável. Imagina, a gente fala muito de paz, especialmente nesses momentos em que a gente tem visto muitas guerras na televisão. Mas imagina uma paz imperturbável, que a gente não tem nada que incomoda. Aqui no mundo a gente eu imagino que a gente não consegue conceber uma paz dessa, porque a gente pode estar tranquilo, às vezes num domingo em casa, ou indo para a rua num passeio, e de repente pode acontecer um acidente e já se foi a paz. Pode ser um estrago só material,
mais já fica aquela ansiedade, a gente já fica com a mente, né, a mil, fica perturbado. E essa paz imperturbável é uma promessa que a gente vai ter lá no céu. Terá harmonia no mundo animal, né? Os animais, a natureza, ela tem o seu domínio, né? Deus criou as feras do campo, tudo de uma forma adequada para que houvesse equilíbrio também no meio ambiente, né? Na natureza, para que não houvessem grandes rebanhos dos animais herbívoros, e assim os leões, as feras do campo, elas fazem o controle desses grupos, né, de animais, de zebras, de gnus, e assim, né, se tem essa hierarquia, esse domínio. Mas lá no céu, segundo a palavra, não vai ter isso. Lá no capítulo 11, 3, eu quero ler com vocês. Eu acho bastante interessante. Três e 4. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, ele decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra. Não, desculpem, irmãos, eu me equivoquei. Mas que diz que os animais, as feras do campo, elas se alimentarão de pasto. Então é bem curioso a gente pensar, né, um animal tão grande e que a gente tem na cabeça, né, que caça para poder sobreviver se alimentando de pasto. E é dessa forma que vai ser. E a fertilidade da terra, né, hoje em dia a gente tem, na agronomia a gente tem grandes desafios por conta de nutrientes, de adubação para que haja produção boa. E às vezes, mesmo que haja adubação, os nutrientes suficientes, às vezes pode acontecer o aparecimento de pragas. E vêm as pragas e elas causam danos às plantações, causam os prejuízos. E se não houverem as pragas, né, que elas também a gente faz o controle químico usando veneno, tem a questão climática, ambiental, que ela provoca danos, né? Há 2 semanas a gente teve esse ciclone, a região de Garuva ali teve grandes prejuízos na agricultura por conta dos vendavais, destruiu bananais inteiros, né, plantações, e isso a gente não vai experimentar lá no céu, né? A existência lá vai ser perfeita, não vai ter doença, não vai ter pandemia, não vai ter esse sofrimento que o ser humano ele experimenta hoje aqui. Coisas que são difíceis de imaginar, elas estão prometidas para nós, para todos aqueles que se dirigirem a Jesus nesta vida. No verso 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías ele faz o convite, e da mesma maneira eu coloco esse convite: vinde, ó igreja do Senhor, e andemos na luz do Senhor. O que é andar nessa luz do Senhor? É andar, procurar santificar a vida, procurar viver de uma forma que agrade a Deus, e nessa expectativa, nessa esperança de um dia chegar no céu, né, nesse lugar que será tão perfeito, será maravilhoso, que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá doenças. Que a gente possa andar nessa luz do Senhor, nas nossas falhas, nos nossos defeitos e pecados, que a luz de Deus possa estar sobre as nossas vidas e a gente consiga enxergar essas coisas que ainda precisam ser trabalhadas. A gente coloque isso diante do Senhor e peça a ajuda do Senhor. Que a gente flua em direção a Jesus para entender e aprender dele esse conhecimento e essa sabedoria, e para que a gente encontre nele
também essa força para vencer os desafios que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, dentro das nossas famílias, né, com as pessoas com quem a gente se relaciona. E que o Evangelho ele possa estar sempre presente em nossa vida, em nossas casas. O nosso tempo de meditação na palavra possa ser um tempo proveitoso, não apenas um momento de cumprir tabela. Olha, estou lendo a minha devocional, estou lendo a Bíblia, pronto, fechou, é isso, vou correndo para o dia e acabou-se, né? Nem lembra mais daquilo que leu, né? Nem tenta digerir, né? Processar, meditar naqueles versículos que teve aquele momento. Então, que a gente possa se aproximar e que o Evangelho ele seja vivo, né, em nossas vidas. E isso vai trazer um resultado porque as outras pessoas vão querer entender e conhecer e saber, nossa, poxa vida, o Euler é um cara diferente, olha, ele não é estourado, ele lida de uma forma que eu jamais lidaria diante dessa situação. Né, que isso possa ser, né, um parâmetro para as nossas vidas. Cada um sabe os desafios, cada um sabe as dificuldades que tem e cada um luta com alguma coisa. E que a gente possa pedir esse auxílio de Deus e se aproximar de Deus através do conhecimento da palavra, para entender dele, a verdade dele e a orientação dele para as nossas vidas, para que a gente possa estar crescendo a cada dia mais nessa fé, transmitindo essa esperança para os nossos próximos, né, para as pessoas, né, e sendo usados por Deus, às vezes, de maneira que a gente nem sequer espera ou imagina. Então, essa é a mensagem para essa noite. Que a gente possa estar sendo movido por isso. E que a gente possa estar lembrando, especialmente nessa semana, né, essas crianças que estarão vindo aqui, nesses corações que vão estar recebendo essa palavra, que eles também possam estar atentos, que eles possam, a curiosidade deles possa ser aguçada, que eles venham aprender com a gente e que eles venham querer conhecer mais e mais desse Jesus, para que eles também venham a saber e entender esse céu, esse lugar que Deus tem preparado para nós, para aqueles que escolherem viver por Cristo. Oremos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos ajudado a cada dia. Pedimos que o Senhor demonstre e coloque a Tua luz sobre as nossas vidas, Pai. Possamos trabalhar para ajustar aquilo que está negro, aquilo que ainda está obscuro em nossas vidas. Que a Tua luz possa transparecer através das nossas vidas, ó Deus. E que a nossa vida seja testemunho para as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos, eles venham ver essa ação, esse Teu amor em nossas vidas. Deus amado, e que eles possam ser movidos também a querer conhecer mais de Ti e que as nossas palavras possam também revelar esse amor e esse ensino da Tua palavra para essas pessoas, ó Pai. Deus amado, Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado e o Senhor tem dado a oportunidade desse espaço aberto para nos reunirmos e compartilharmos uns com os outros daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai querido, Te agradeço por tudo isso e peço que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, nessa bairro, nessa comunidade, especialmente nessa semana, Senhor, no acontecimento da Escola Bíblica de Férias. Deus amado, que a Tua palavra ela possa também vir e trazer transformação nesses coraçõezinhos que estarão presentes aqui, ó. Que o Senhor desde já esteja preparando cada criança, esteja preparando cada família e deixará seu filho, sua filha a ter esse momento aqui, na quinta, na sexta e no sábado, Deus. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.